O soldado que lutou sozinho por 29 anos, sem saber que a guerra acabou. A inacreditável história de Hiroo Onoda. Imagine estar em guerra, sozinho, por quase 3 décadas, imerso na selva, escondido entre galhos e sombras, enfrentando calor, fome, doenças e inimigos invisíveis. Tudo em nome de uma missão recebida há tanto tempo, que o mundo ao redor já mudou completamente menos para você. Essa é a história real, impressionante e profundamente humana de Hiroo Onoda, o soldado japonês que simplesmente se recusou a acreditar que a Segunda Guerra Mundial havia terminado. Para Onoda, a guerra ainda estava em curso. Para o resto do mundo, ela havia terminado em 1945, mas ele só aceitou essa verdade em 1974, menos 29 anos depois da rendição oficial do Japão. Como isso foi possível? E o que levou um homem a viver escondido em uma selva por quase 3 décadas, combatendo inimigos que não existiam mais? Vamos voltar ao início. Hiroo Onoda nasceu em 1922, em Kamekawa, Japão. Desde cedo, demonstrava grande disciplina e dedicação, características que o levariam a integrar o exército imperial japonês durante um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, Onoda foi treinado em uma unidade especial de inteligência militar, onde aprendeu técnicas de guerrilha, sabotagem e sobrevivência. Esse treinamento o prepararia para uma missão que parecia impossível: manter-se firme, resistir e continuar lutando mesmo isolado, sem nunca se render. Seu destino, a ilha de Luban, nas Filipinas. Lá, ele e outros soldados japoneses deveriam impedir o avanço das forças aliadas. No entanto, quando os norte-americanos chegaram com força total, os japoneses não conseguiram resistir. Muitos se renderam, outros morreram. Mas Onoda e 3 companheiros escaparam para a floresta e continuaram sua missão. E foi ali que a realidade se partiu em 2 mundos. Enquanto o mundo celebrava a paz em agosto de 1945, Onoda e seus colegas acreditavam que tudo era uma armadilha. Eles viam panfletos lançados pelos aviões informando sobre o fim da guerra, mas os consideravam falsos propaganda do inimigo. Onoda estava convicto de que sua missão continuava. Para ele, a rendição era impossível sem uma ordem direta de seus superiores. O tempo passou. Um dos companheiros se rendeu. Outro foi morto em um confronto com a polícia filipina. O terceiro, Kusuka, permaneceu com Onoda por muitos anos, mas em 1972 foi morto a tiros por policiais durante uma queima de arroz, que os 2 estavam sabotando menos ainda, acreditando que estavam travando uma guerra. Sozinho, Onoda continuou. Caçava para sobreviver, roubava arroz e roupas de moradores locais, sempre se escondendo, sempre desconfiando. Ele se tornou uma espécie de lenda nas Filipinas, o fantasma da selva. Grupos de busca foram enviados, panfletos novamente lançados. Até mesmo parentes e soldados tentaram encontrá-lo, tudo em vão. Onoda achava que era tudo uma tática para fazê-lo baixar a guarda. O que realmente mudou tudo foi a curiosidade de um jovem japonês chamado Norio Suzuki. Em 1974, Suzuki decidiu partir em uma viagem para encontrar o Tenente Onoda, um panda e o abominável Homem das Neves menos nessa ordem. E inacreditavelmente, ele encontrou Onoda, ainda armado, escondido na selva, com seu uniforme em frangalhos, mas impecavelmente limpo. Suzuki conversou com ele e percebeu que Onoda só se renderia se seu antigo comandante lhe ordenasse pessoalmente. Então, de volta ao Japão, Suzuki localizou o Major Yoshimi Taniguchi, já aposentado e trabalhando em uma livraria. O major viajou até Luban e, finalmente, em uma cerimônia solene, em março de 1974, deu a Onoda a ordem que ele esperou por quase 30 anos. A guerra acabou. Você pode depor suas armas. Onoda obedeceu. Entregou seu rifle Arizaka calibre 77, ainda em perfeito estado, com 500 cartuchos, granadas, uma espada e até uma faca para suicídio, caso fosse capturado. Quando Onoda retornou ao Japão, foi recebido como um herói por muitos. Outros o criticaram, especialmente por ações que resultaram na morte de civis durante seus anos na selva. Mas para todos, ele era um símbolo extremo de lealdade, obediência e disciplina militar. Um homem congelado no tempo, que lutou sozinho, fiel a uma missão que ninguém mais levava adiante. A história de Hiroo Onoda
levanta questões profundas sobre obediência, nacionalismo, lealdade e a própria percepção da realidade. Como um homem pode viver por quase 3 décadas acreditando em uma verdade que já não existia? O que significa cumprir seu dever em um mundo que se transformou completamente? Depois de sua rendição, Onoda teve dificuldades para se adaptar à vida no Japão moderno. Chegou a se mudar para o Brasil, onde viveu por um tempo trabalhando como fazendeiro. Eventualmente, retornou ao Japão e passou seus últimos anos como palestrante e autor, incentivando jovens a nunca desistirem, mas também a questionarem as ordens e a buscarem a verdade por si mesmos. Hiroo Onoda morreu em 2014, aos 91 anos. Sua história continua sendo contada como um dos relatos mais extraordinários da Segunda Guerra Mundial, não apenas por sua duração absurda, mas por tudo que ela representa. Uma mistura de coragem, tragédia, ilusão e lealdade inabalável. A floresta em que ele viveu por 29 anos agora está silenciosa, mas o eco de sua resistência ainda ressoa na história do século XX. Um homem, uma missão e uma guerra que para ele menos nunca acabou. Até que alguém finalmente disse: "Você pode voltar para casa."